O que eu quero falar com vocês aqui hoje é algo que sempre causa polêmica, sempre causa muita discussão. E eu tô falando de ninguém menos que Anakin Skywalker. A gente sabe que Anakin Skywalker teve uma infância difícil. Ele foi um escravo em Tatooine e depois de liberto, quando se tornou um Jedi, podemos dizer que ele ainda continuou sendo um escravo, sendo proibido de sentir com intensidade as suas emoções, sendo proibido de ver a sua mãe, sendo proibido de amar abertamente Padmé. Mas de forma alguma isso justifica os crimes que Anakin Skywalker cometeu. Ele ajudou a destruir a Ordem Jedi. Ele matou todos que o amavam, os homens, as mulheres, até mesmo as crianças. Darth Vader cometeu crimes incalculáveis. Mas aqui é onde acontece a divisão. A gente sabe que Anakin Skywalker sofreu sendo Darth Vader, mas será que ele sofreu bastante? Será que ele realmente cumpriu a sua pena? Será que Anakin realmente pagou seus pecados? Preso naquela armadura, sofrendo, enjaulado como um animal? Para a gente chegar a uma conclusão, a gente tem que entender exatamente o que passava dentro de sua mente. O que ele pensava dentro daquela armadura. A primeira vez que Darth Vader parou para analisar tudo o que tinha acontecido, o que tinham feito com ele, o que ele sentia agora, foi apenas 4 semanas depois da Ordem 66. A bordo de uma nave chamada a Exactor, nos seus aposentos, seu mestre Darth Sidious entrou em contato. Palpatine tinha uma nova missão para seu aprendiz. Supostamente, um grupo de clones, agora Stormtroopers, tinham resistido à Ordem 66. Mas agora, esses clones traidores, junto com seus generais Jedi, tinham escapado. A missão era muito simples: fazer um exemplo desses clones traidores, e com os Jedi, Vader tinha permissão para fazer o que ele quisesse. Assim que o holograma de Palpatine desativou, Darth Vader se levantou. As minhas palavras a seguir foram traduzidas diretamente de um livro chamado A Ascensão de Darth Vader. Darth Vader se virou e andou em direção à porta. Mas isso não é andar, Darth Vader pensou. Acostumado a construir e reconstruir droids, supercarregar os motores de Landspeeders e caças estelares, atualizar os mecanismos que controlavam o primeiro de seus membros artificiais, Vader ficou revoltado com a incompetência dos droides médicos responsáveis por sua ressurreição lá naquele grandioso laboratório de Sidious em Coruscant. As suas pernas de liga leve foram reforçadas por tiras de armaduras semelhantes àquelas que enchiam e davam forma à luva longa que Anakin usava sob a prótese do braço direito. O que restava de seus membros reais acabou em bulbos de carne enxertada, inseridos em máquinas que acionavam o movimento através do uso de módulos que faziam interface com as suas terminações nervosas danificadas. Mas em vez de usar o Durasteel, os droides médicos substituíram com uma liga metálica inferior e falharam em inspecionar as tiras que protegem as linhas eletromotrizes. Como resultado, o forro interior do macacão pressurizado ficava constantemente se prendendo em locais onde as tiras foram ancoradas nas articulações do joelho e do tornozelo. As botas altas, mas ajustadas para os seus pés artificiais. Os dedos dos pés, em forma de garra, não tinham a sensibilidade eletrostática de suas igualmente falsas pontas dos dedos das mãos. Erguida no calcanhar, o calçado pesado o inclina levemente para a frente, forçando-o a se mover com cautela para ele não tropeçar ou tombar acidentalmente. Pior, eles eram tão pesados que ele muitas vezes sentia-se enraizado no chão ou como se estivesse se movendo em alta gravidade. De que adiantava um movimento desse tipo se ele ia ter que chamar na força, até mesmo para andar de um lugar para outro? Para Vader, era o mesmo que usar uma cadeira repulsora e abandonar qualquer esperança de movimento. Os defeitos de seus braços protéticos eram similares aos de suas pernas. Apenas o braço direito parecia natural para ele, embora também fosse artificial. E os mecanismos pneumáticos que forneciam a articulação e o suporte, às vezes demoravam a responder. O manto pesado e as placas peitorais, elas restringiam tanto o seu movimento que ele não podia nem erguer os braços acima de sua cabeça. E ele já havia sido forçado a adaptar a sua técnica de sabre de luz para compensar. Ele podia ajustar os servodrivers e os pistões de seus antebraços para ter força o suficiente para esmagar o punho de seu novo sabre de luz. Somente com o poder de seus braços, ele conseguia levantar um ser adulto do chão.
Mas a força tinha sempre lhe dado a capacidade de fazer isso, especialmente em momentos de raiva, como ele havia demonstrado em Tatooine e em outros lugares, ainda mais. As mangas do macacão não abraçavam as próteses como deveria, e as luvas, na altura do cotovelo, caíam e se amontoavam em seu pulso. Olhando para as luvas agora, Vader pensou, isso não é ver. A máscara pressurizada tinha olhos esbugalhados, uma boca curta, um focinho curto e é desnecessariamente angular sobre as maçãs do rosto. Acompanhada de uma cúpula de capacete, a máscara deu-lhe a sinistra aparência de um antigo droide de guerra do Sith. Os hemisférios escuros que cobrem os olhos, eles filtravam a luz que poderia ter causado mais lesões em suas côneas e retinas danificadas. Mas a visão, em modo aprimorado, os globos avermelhavam a luz e o impediam de ser capaz de ver os dedos de suas botas sem se inclinar a cabeça quase 90 graus. Ouvindo os servomotores que moviam seus membros, ele pensou, isso não é ouvir. Os droides médicos reconstruíram a cartilagem de suas orelhas externas, mas os seus tímpanos, tendo sido derretidos no calor de Mustafar, eram agora irreparáveis. As ondas sonoras agora tinham que ser transmitidas diretamente aos implantes dentro de seu ouvido, e os sons, eles registravam como se ele estivesse debaixo d'água. Pior, os sensores implantados careciam de discriminação sonora suficiente. Então, muitos sons dos ambientes são captados, e a sua distância e a direção são difíceis de determinar. Às vezes, os sensores o saturava com feedback, ou adicionava efeitos de eco ou vibrato, até mesmo a sons baixíssimos, deixando seu pulmão encher de ar. Vader pensou, isso não é respirar. Foi aqui que os droides médicos realmente o falhou. De uma caixa de controle que ele usava amarrada no peito, um cabo grosso entra em seu dorso ligado a um aparelho de respiração e um regulador de batimentos cardíacos. O ventilador foi implantado no seu peito horrivelmente cicatrizado, junto com tubos que correm diretamente para os seus pulmões danificados, e outros que entram em sua garganta de modo que, se o peitoral ou os painéis do cinto de controle desenvolverem alguma falha, ele pode respirar sem ajuda por um tempo limitado. Mas o painel de monitoramento no peito apita com frequência e sem nenhum motivo, e a constelação de luzes serve apenas como um lembrete constante da sua vulnerabilidade. O incessante ruído de sua respiração interfere na sua habilidade de descansar, muito menos dormir. E dormir, nos raros momentos que lhe ocorre, é uma confusão de pesadelos, de memórias bagunçadas e recorrentes que se desdobram em sons excruciantes. Os droides médicos pelo menos inseriram os tubos de respiração redundante baixos o suficiente para que, com a ajuda de um enunciador, as suas cordas vocais queimadas ainda podem formar sons e palavras, mas sem o enunciador que dá a ele um tom de um baixo sintético, a sua própria voz é pouco mais que um sussurro. Ele também pode ingerir comida pela boca, mas apenas quando está dentro de uma câmara hiperbárica, pois ele tem que retirar o respirador triangular, que é a característica proeminente da máscara. Assim, é mais fácil receber a nutrição por meio de líquidos, endovenosos e outros, e utilizar os catéteres, bolsas de coleta e recicladores para lidar com seus dejetos líquidos e sólidos. Mas todos esses dispositivos tornavam ainda mais difícil para ele se mover com facilidade, muito menos com qualquer graça. A armadura peitoral que protege o seu pulmão artificial o pesa, assim como o colar cravejado de eletrodos que sustenta o enorme capacete, necessário para salvaguardar os dispositivos cibernéticos que substituíram as vértebras superiores, os delicados sistemas da máscara e as cicatrizes abertas em sua cabeça sem cabelos, que deviam tanto ao que ele havia sofrido em Mustafar, quanto às tentativas emergenciais de trepanação durante a viagem de volta a Coruscant a bordo do transporte de Sidious. A pele sintética que substitui o que foi queimado de seus ossos coçava constantemente e o seu corpo precisava ser frequentemente limpado e raspado da pele necrótica. Ele já sentiu momentos de claustrofobia, momentos de desespero para se livrar daquela armadura.
se emergir daquela concha, ele precisava construir ou ter construído uma câmara onde ele se sentiria humano novamente. Se é que é possível. Em suma, ele pensou, isso não é viver. Isso é um confinamento solitário, uma prisão da pior espécie, tortura contínua. Ele não era nada mais do que destroços. Poder sem um claro propósito. Um suspiro melancólico escapou da grade da sua boca. Ele tentou se recuperar e saiu de seus aposentos. Na sala de prontidão, o comandante Apo o esperava, o oficial de operações especiais que liderou a 501 contra o Templo Jedi na Ordem 66. Sua nave está preparada, Lord Vader, disse comandante Apo, por motivos que iam além das armaduras e capacetes, sistemas e botas. Vader se sentia mais em casa entre os soldados do que ele se sentia em torno de outras pessoas de carne e osso. E Apo e o restante dos Stormtroopers de Vader pareciam estar à vontade com o seu novo superior. Para eles, era apenas razoável que Vader vestisse um macacão, uma armadura e um capacete. Alguns deles sempre se perguntavam por que os Jedi se deixavam tão expostos, como se eles tivessem que provar algo fazendo aquilo. Vader então olhou para Apo e disse, venha comigo, comandante, o Imperador tem negócios para nós. Depois disso, Vader e a 501 eles completaram a sua missão como deveriam. Mas o que eu quero saber é algo que eu falei no início do episódio. Você acha que Vader pagou seus pecados? Você acha que Anakin Skywalker cumpriu a sua pena? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, não viva em sofrimento, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.